A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só é realmente vivida olhando-se para o futuro. Continue preenchendo o seu álbum, num lugar onde até eu mesmo não imaginei que chegaria. Eu sou um cara extremamente frio e calculista. Então, quando você me pergunta, Finch, você imaginava que teria tudo o que tem hoje? Eu respondo, é óbvio que sim. Claro. Para mim, a maioria dessas coisas não são surpresa. Eu imaginei isso. Como eu não imaginaria que teria uma Ferrari, uma Lamborghini, uma casa, a aposentadoria dos meus pais? Se isso tivesse chegado antes de eu ter imaginado, eu estaria o quê? Despreparado. Perdido. Perdido. Logo, eu teria invertido aquela ordem. O ser para ter. Ok? Porém, algumas coisas vêm de forma exponencial. Algumas coisas eu tenho e não imaginei tê-las, por fruto do esforço que eu já tive. Então, em um futuro, eu quero estar em um lugar que possivelmente eu nem imaginei que poderia estar, devido a tanto esforço, planejamento e tudo isso. Porque uma coisa interessante acontece. Propostas que você nem sequer imaginou que poderiam cair sobre os seus pés, por você estar no momento certo, com o preparo certo, caem. E você às vezes dá saltos muito maiores do que aqueles que você tinha planejado ou anotado naquele papelzinho que está na sua carteira. Então eu quero chegar em lugares em que eu possa falar, uau, cara, que demais. Nem eu imaginei que eu poderia estar aqui. Experiências. Experiências. Literalmente. Pode compartilhar uma? Claro. Eu contei isso uma vez, talvez poucas pessoas saibam, mas eu tive uma experiência de filme, praticamente. Eu vi que a minha vida, num certo momento, num certo dia, num certo local, era um filme. Todos os detalhes eram detalhes de um filme, de um set de gravação, de um filme do 007, por exemplo. E quando eu estava naquele lugar, no restaurante mais alto do mundo, o Atmosfera, no Burj Khalifa, em Dubai, mais de 150 andares, olhando um pôr do sol entrando sobre o vidro, cobrindo toda a mesa. Diante a mim, uma comissária de bordo, loira, linda. Um drink na mesa, frutas com comidas banhadas a ouro. Eu comecei a pensar, meu Deus, olha onde eu estava 8 anos atrás. Quem era o Finch há 8 anos atrás? Quem acreditava que um dia eu poderia chegar aqui? Isso está demais. Isso é mais do que eu imaginei. Eu cheguei até a pensar, será que eu mereço isso? Em alguns momentos você tem esse questionamento por alguns segundos, porque o impacto é muito forte. É um choque de realidade muito grande. Eu me recompus e pensei, sim, eu acho que eu mereço isso. É uma experiência que eu nunca mais vou esquecer. Eu estava conversando com essa pessoa e toda vez que, na verdade, desde a primeira vez que eu entrei num avião na vida e fiz um voo internacional, eu me sentia muito curioso por saber como era a vida de um comissário de bordo, de uma comissária de bordo. Mas eu não queria pesquisar no Google, eu queria ouvir da boca deles. Eu queria poder sentar, conversar e saber como é viajar o mundo desse modo. Você gosta? Quais são os perrengues que você já passou? Quais são os momentos de angústia, de felicidade? O que já aconteceu num avião que ninguém sabe? Eu queria poder perguntar isso para uma pessoa que fosse comissário de bordo. E ali estava eu diante uma mulher linda, que era uma comissária de bordo, e eu conversei com ela por horas. A gente falou, riu pra caramba, ela me contou várias coisas, ela tinha um voo no final da noite para Abu Dhabi, se eu não me engano, e como comissária. E quando eu voltei para o meu hotel, que não era no Burj, eu tinha a visão da janela completa no Burj. Já estava à noite. E eu pensei o seguinte, cara, que experiência foi essa?
olhando lá para cima, lá para aquele andar. E eu pensei, o dia que eu tiver 80 anos e pisar nessas ruas de volta e olhar para cima, naquele prédio, eu vou lembrar que um dia o Finch esteve ali, com aquele cenário de filme, vivendo aquela experiência. Eu chorei como uma criança. A vida é sobre experiências. Isso me emocionou bastante. O que te emociona são histórias. Histórias. Você está construindo a sua. Isso. Histórias de outras pessoas também, que tiveram um passado similar ao meu. Eu adoro ouvir. Eu acho o máximo. Isso me emociona. Me emociona saber que algumas pessoas se inspiram em mim, mas me emociona muito mais saber que elas sentem algum tipo de gratidão só pelo fato de eu não ter desistido. Porque se eu tivesse desistido, talvez, em alguns momentos de angústia, elas poderiam não ter onde se apegar, onde tirar um pouco de motivação para poder continuar. Isso também me emociona um pouco. Eu tenho um álbum pessoal de fotos, onde eu literalmente imprimo a foto em alta qualidade e coloco ali no meu álbum. Essa frase que eu te falei, ela está na capa, impressa, a laser, uma capa de couro. E eu quero que o Finch do futuro não se acomode. Eu sei que ele não vai se acomodar. Eu sou muito grato pelas coisas que eu tenho, mas eu não preciso dizer para o Finch do futuro agradecer o Finch do passado, porque tudo é consequência. Eu não fico eufórico com as coisas que eu construí, pelo menos não mais. Euforia, em certo ponto, é sinal de despreparo. Eu sei que o que chegou até mim, o que vai chegar no Finch do futuro, é o que eu estou construindo hoje. Então não vai ser uma surpresa. Eu já deixei um legado, pode-se dizer que, para o marketing digital, não só do Brasil, mas para o mundo inteiro, com relação aos paradigmas e padrões, a régua que nós subimos em várias coisas que fazemos, lançamentos, técnicas, entrega, qualidade. E eu consigo imaginar um pouco, daqui 8 anos, por exemplo, daqui 10 anos, que próximo legado o Finch vai deixar. É um legado muito forte, de uma comunidade de pessoas que realmente se autodenominam como outliers, pessoas fora da média, que não se contentam em seguir os meios comuns, que aceleram, pausam, quando quiser. Outliers, pessoas que querem ter um espírito completamente livre, seguras de si, autoconfiantes. Pessoas que, ao escrever alguma coisa no papel, correm atrás daquilo do mesmo jeito que o leão corre atrás de uma zebra. Então, eu só diria isso para o Finch do futuro. Continue preenchendo o seu álbum. Aliás, eu falei disso agora com você, né? Há alguns segundos. Eu quero que o Finch continue escrevendo suas metas. Continue se superando sempre. Para mim, eu só vou morrer no dia que eu parar de desejar alguma coisa.